Oi, pessoal do cursinho, tudo bem? Como nós havíamos conversado a última aula, falamos a respeito da cultura, né? Como que ela acaba fazendo parte das questões sociais e como ela entra também como um instrumento de uso político, né? Como que a cultura ela acaba influenciando situações, sobretudo no campo político, nos últimos dias. Bom, eu lembro que em aula nós falamos um pouco sobre apropriação cultural, né? Alguém perguntou alguma coisa, etc. Bom, então agora eu vou passar alguma coisa sobre isso para vocês, tá bom? Isso é uma conversa que eu tive no começo do ano com o pessoal do ensino médio sobre a questão do carnaval, não é? Todos os anos, quando chega o período do carnaval, aparece aquela conversa de apropriação cultural, não é? O que é apropriação cultural de fato, o que não é, como que nós podemos trabalhar com essas situações é, de apropriação cultural, o que é, o que não é. Bom, eu trouxe aqui um material para a gente compartilhar e perceber um pouquinho, né, dessas questões aí. Muito bem, olha só. Eu peguei nesse ano, uma notícia de jornal falando sobre essa questão. Tudo bem? Então vamos lá. Notícia do jornal Estadão, tá joia? Então olha aí. Fantasias de índio e de negro alimentam polêmica sobre apropriação cultural durante a folia. Então veja, todos os anos é importante pensar um pouco sobre isso, porque na verdade é uma questão muito séria, não é? É uma questão delicada que exige atenção, exige muita pesquisa, leitura, para que não façamos aí, não é, a manutenção de um sistema de exclusão, de um sistema de exploração de imagem que acaba contribuindo com a questão aí de preconceitos. Tudo bem? Olha só, Alessandra Negrini e tradicional bloco carioca Cacique de Ramos foram alvo de críticas. Órgão da Prefeitura de BH e Defensoria Pública Cearense publicaram cartilhas, fantasias de índio, que alimentam, né, aí a polêmica sobre apropriação durante a folia. Bom, foi feita uma cartilha, tá, gente? Foi mais ou menos isso aí, a notícia toda dá conta de mostrar que tanto em BH quanto no Ceará, as pessoas, o poder público elaborou uma cartilha, não é? Elaborou um material passando, né, orientando o público a respeito do uso de adereços, de fantasias, etc. Muito bem. Aí a notícia ela abre, né, com esse pequeno texto aí que eu vou ler para vocês. Olha só. Carnaval é aquela festa na qual o empregado usa roupa de patrão, homem se fantasia de mulher, branco se veste como índio, certo? Não mais. Assim como o lança-perfume, outrora fortemente consumido, não é? Atualmente é proibido. Também as fantasias de índio, rastafari, nega maluca, mulher, padre e outras vão acabar. Se depender de campanhas lançadas pelo poder público nesse carnaval, o que acontece? As fantasias elas tendem a mudar um pouco de perfil, tá certo? Recomendações foram feitas, por exemplo, pelos órgãos de Belo Horizonte e do Ceará, como nós já falamos. Muito bem. Então agora tem aí parte dessa cartilha, tá bom? Tem aí o material que eles publicaram, tá? O primeiro aí, número 1, né? O teu cabelo não nega mulata, porque as mulatas na cor. É uma música, né? Uma marchinha de carnaval. Sem marchinha não tem carnaval, mas só que a marchinha ela traz um conteúdo altamente preconceituoso aí. A gente vê, né, que, poxa, mas antigamente se cantava tanto, sempre cantaram desse jeito, nunca teve problema. Porque não havia um esclarecimento, porque não havia alguém que pudesse elucidar a questão. Mas hoje, esclarecidas as questões, é importante a gente equilibrar e evitar temas como esse que a marchinha traz aí, né? Então, essas marchinhas, né, elas são tradição aqui no Carnaval brasileiro, tá? Mas elas precisam aí
mudar um pouco, né? Porque ela vai dizer que existe aí a perpetuação do racismo, um racismo velado, não é? Em expressões aí, né? O teu cabelo não nega, mulata bossa nova, nega maluca. Então, tudo isso, por mais que seja dito com muito carinho, isso aí ele é manutenção de uma situação de exclusão. Você não pode negar isso, né? Ah, eu não ligo que me chame assim. Então, eu acho que não ligar não tem problema. Só que chamando desse jeito vai fazer continuar o problema. Vai fazer enxergar como normal uma coisa que não pode ser vista como normal. Percebeu? Então, essa é a questão aí. Tá certo? Opa, blackface não é fantasia. Blackface é uma técnica teatral usada para pintar pessoas brancas de negras de maneira caricata. Destacou-se no filme O Nascimento de uma Nação, o qual contribuiu para o ressurgimento da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Os protagonistas brancos interpretavam negros como pouco inteligentes e sexualmente agressivos. Então, veja, na verdade, essa história de a pessoa branca se pintar de negro para, de alguma maneira, fazer uma homenagem, ela não é uma homenagem. Pelo contrário, a pessoa branca que pintava o rosto de negro era para ridicularizar, era para representar mesmo uma coisa bem debochada, uma coisa bem escrachada mesmo. Não é? Então ele pintava de branco, pintava de preto o rosto. Tá? Então está muito longe de ser uma homenagem. Tá? Ah, não, que eu queria homenagear meu colega, pintei também de branco. Não, então preciso te explicar. Quando fizeram isso, quando começaram a fazer isso daí, foi para ridicularizar mesmo, não é? A rapaziada black e tal. Bom, cabelos e símbolos da negritude são sagrados e não devem, não é? E não adereço de carnaval, não devem ser usados como adereço de carnaval. Então, o que que acontece? O uso de peruca Black Powers, nega maluca, dreadlocks e touca com tranças, aí a gente precisa ver. Apesar de ser uma prática corriqueira, ela, de alguma forma, traduz-se como um desrespeito. Professora, eu não concordo, eu não acho desrespeito. Tudo bem, você pode não concordar, mas aí eu te pergunto, você sabe o que é o uso de um dread no cabelo? Tá, então, você pode usar quantas vezes você quiser, da maneira que você quiser, só que você está, de alguma maneira, desinformado, porque aí a gente vai ver mais para frente que isso é um símbolo sagrado para a rapaziada black, né? Para quem é negro, isso tem um significado, tá? Ah, então eu sou branco, não posso usar? Pode. Como branco, eu posso usar dread? Pode, desde que você faça o quê? Tenha uma consciência e tenha um respeito à situação que esta característica carrega. Entende? Então, vamos percebendo um pouquinho de como que o carnaval é recheado de questões que acaba, de alguma forma, fazendo manutenção, né, desse sistema aí de exclusão e tal. Índio não é fantasia, gente. Não dá, né, para você pintar o corpo como os nativos, porque de alguma maneira aquela pintura para eles é um significado religioso, né? É um significado importante para eles. Então, assim, eu vou, pego a pintura corporal do nativo, uso no meu corpo, eu nem sei o que significa, e eu começo a desfilar, pular, brincar. Só que, de repente, a pintura corporal que você fez é uma pintura que faz alusão à morte, ao período aí, né, onde eles passam luto. Então, assim, você vai pintado todo de luto dos nativos para pular carnaval. Então, assim, fica uma coisa, uma representação grotesca, uma representação que vai esvaziar o sentido cultural daquela situação que você escolheu, seja de um nativo ou de um africano. Por quê? Tem um teor cultural que deve ser respeitado. Senão você vai desconstruir a verdade que existe por trás disso. Tá certo? Ao se apropriar de símbolos e de adereços, você precisa saber do que se trata para que, pelo menos, na medida que alguém te pergunta, você sabe o que é. Fala, não, não vou fazer esse tipo de desenho, porque esse tipo de desenho, ele, né, é sagrado, tal. Vou fazer outro tipo de desenho, que eu sei o que significa, que, né,
Posso usar, vou explicar para as pessoas o que é diferente, entendeu? Bom, aí tem outros, né, que eu não vou ficar falando muito para não me alongar, eu sei que vocês já entenderam, mas a cartilha traz aí essas informações, tá bom? Aí, a situação de criminalização e violência, tá? Então, olha lá, não ao higienismo e sim ao direito à vida. Olha só, a cultura estética de origem negra e periférica é alvo constante de olhares depreciativos e ações de controle por parte da sociedade e do Estado. No Carnaval, é possível e urgente não se omitir diante de violências sofridas por jovens negros e pobres que tentam ter o direito de circular pela cidade. Olha só, então o que acontece? Para ser mais objetivo, mais simples aqui, é assim. Periferia é lugar violento. Periferia é lugar violento, quem vem de lá é violento também, ali não tem. Então, na verdade, você criminalizou a violência. A violência é algo humano. A violência está na pessoa, não é? Só que o que acontece? Quando você fala criminalização da violência, é você tornar o aspecto violento exclusivo de um único lugar, a partir daquela questão estética, né? Origem negra e pobre, origem periférica. Isso precisa acabar, tá certo? Olha só, apropriação cultural. Quais são os problemas centrais aí, não é? Os problemas centrais da apropriação cultural, eles estão em três momentos. Primeiro deles, desmontar o conteúdo crítico da cultura em questão. O que seria desmontar o conteúdo crítico da cultura em questão? É usar os adereços e fazer pinturas indígenas, por exemplo, sem saber o significado, sem saber de que aldeia é, sem saber de que etnia é. Primeiro, não é tribo, é aldeia. Tribo é pejorativo, tá certo? É correto você falar aldeia e não tribo, percebe? Tribo é bagunça, é algo desarrumado, bagunçado, essa tribo. Não, não é. É aldeia. E não é raça, é etnia. Então, assim, quando você começa a usar adereços dos nativos, sei lá, seja lá do Xingu, Tupi, Tupi-Guarani, é importante que você saiba o que significa, o que é e qual é a aldeia e a etnia, pelo menos. Porque senão vira uma bagunça. Você acaba contribuindo para uma bagunça no país, né? Então é importante tomar cuidado para não desmontar o conteúdo crítico da cultura que você decidiu aí se vestir. O esvaziamento de uma identidade e conteúdo cultural. O que é esse esvaziamento de uma identidade e conteúdo cultural? É quando você pega, por exemplo, manda o cara fazer um Black Power, né? E você coloca uma peruca Black Power, tá certo? Ela traz ali com ela uma identidade, um conteúdo cultural que precisa ser considerado, precisa ser observado, tá certo? Se você não sabe o que é, não entende como o significado disto para a cultura negra, por exemplo, é importante você prestar muita atenção, tá certo? Esse talvez seja o maior problema, tá? Que é aí a economia cultural. O que é essa economia cultural, né? É quando você tem meio de comunicação, a mídia, utilizando aí elementos da cultura para fins de entretenimento e comércio. Ou seja, não há uma consideração ou valorização aí da cultura, né, de maneira geral. Ele quer vender e acabou, tá? Ele vai vender mesmo, ele vai, de alguma maneira, usar aquela situação cultural do ponto de vista econômico, né, da indústria cultural mesmo, a questão da economia cultural. Ele quer vender, ele não está preocupado com significados históricos, com a questão de identidade, cultura. Isso não é uma coisa que é levada em questão na economia cultural, né? Vamos aí a um exemplo para encerrar essa explicação aí. Lembrando, quem tiver dúvida pode perguntar na aula, pode anotar aí para a gente estender um pouco mais. Eu só não quero alongar o vídeo, tá? Então vamos lá. O exemplo aí é o reggae. Reggae, tá certo. Ligado a uma tradição religiosa. Que tradição religiosa é esta, gente? Negros judeus da Etiópia.
Lembrando aí até uma coisa interessante, quando você fala judeu, eu sei que na cabeça de muitos vem uma pessoa branca, não é? Mas não, você tem o judeu negro também, tá? Então vamos lá. Eles usavam os dreads no cabelo, tá certo? E o que que era isso? Símbolo de resistência, tá? Para aquela cultura, aquela religião, eles usavam os dreads no cabelo como um símbolo de resistência. Muito bem. Quando a indústria cultural se apropria do uso dos dreads, acontece a banalização desse estilo. O que que acontece? As pessoas começam a fazer dos dreads e o reggae ligados ao uso, né, de drogas e um comportamento fora da normatização social. Vou ser mais objetivo, é quando você tem, por exemplo, as pessoas associando a figura de Bob Marley e outros artistas e pessoas que usam dreads com pessoas que acabam, como nós estamos dizendo, ligados ao uso de drogas, etc. E não é nada disso, né? Você acaba caracterizando, né, estereotipando um estilo todo, tá certo? Então, é importante lembrar que esta situação é uma situação que precisa ser desconstruída porque ela não é verdadeira, tá certo? E quando eu começo a fazer uso disso no carnaval sem perceber, eu estou fortalecendo esse tipo aí de situação de exclusão através da apropriação cultural. Então, veja, a apropriação cultural, você precisa lembrar sempre que ela tem aí 3 problemas centrais. Se você conseguir resolver esses problemas, eu acho que aí você não está, de alguma forma, contribuindo com um aspecto negativo dessa apropriação cultural, não é? Você pode muito bem utilizar adereços, roupas de outras culturas, mas com muito respeito, com muita consciência, sabendo o que é, e desta maneira, sim, prestando uma homenagem. Né? Agora, sem saber do que se trata, sem saber qual é o assunto, sem saber qual é a etnia, eu acho que você presta um desserviço, você acaba contribuindo com situações que acabam levando à exclusão, acaba levando à situação de invisibilização, não sei se existe essa palavra, mas torna aquela cultura invisível, né? Ela perde a essência, tá bom? Então, gente, obrigado aí, valeu pela aula. Anota tudo, pode pegar esse material que você viu, escreve coisas e traz para nossa aula ao vivo, que eu posso tirar dúvida aí para vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau. Valeu.